Bem-vindos à monitoria de hoje. O pessoal aqui presente, o pessoal à distância, seja aqui da região, todos os coaches participantes do processo de coaching. O grande desafio hoje é a gente trabalhar a questão de relações interpessoais com a ferramenta janela de O'Reilly, feedback. Mas antes, como todo o processo de monitoria, a gente começa com as boas notícias. E aí eu pergunto para vocês, quem compartilha uma boa notícia da nossa última monitoria para esta de hoje? Posso começar? Pode começar. Ontem finalizou a turma 23 do Life Coaching aqui da Vanessa Tobias. A turma foi muito legal. Fechamos ontem, para você ter uma ideia, era meia-noite e 10, quarto dia. Avançar. E avançamos muito no tempo e não foi com festa, foi com as dinâmicas que acontecem normalmente aqui. Foi muito legal. O pessoal, com quase toda a turma, né? Acho que com todas as turmas sempre muito legal, mas ontem com esse terminar fora do horário, com todo mundo engajado, todo mundo apoiando um ao outro, foi super legal. Mas aí não foi para o original nada? Não, foi aqui, sem original, né? Aqui, nós fizemos um evento na sexta-feira no almoço. Aí não para programar para não ter a festa do domingo. Sim. Mas não para terminar meia-noite. E acabou que o negócio foi indo e virou meia-noite para... É uma ótima notícia, gente. Essa Muito bom. Eu conversei com a Vanessa agora há pouco e ela estava relatando para mim a maravilha que foi a turma. Toda a turma é maravilhosa, né? Mas são momentos mágicos que cada turma tem a sua peculiaridade. Então, é o que a gente recomenda. Quem não fez ainda o Life Coach, está na hora de fazer, vai deixar para quando, né? Tem que vir fazer mesmo, porque mobiliza todos os aspectos da vida da gente. É maravilhoso mesmo. São momentos especiais que a gente merece vivenciar. Quem continua com as boas notícias? Quem vai compartilhar uma boa notícia da última monitoria para essa? Calma, pessoal, um de cada vez. Tem fila, vamos ordenar isso. Então, foi assim, a última monitoria era sobre 7 níveis de intimidade, né? Daí a rota de ação era conversar com alguém. E daí eu conversei com a minha mãe, daí comecei a perguntar para ela algumas coisas, então eu acho que eu evoluí o meu nível de intimidade com a minha mãe, assim. Perguntei sobre os namorados dela, antes dela casar com meu pai, então a gente foi descobrir algumas coisas que eu não sabia. Então foi bem legal. A experiência foi rica, é isso? Foi. Qual foi o desafio? Qual foi a barreira que foi ultrapassada, avançada? Falar sobre esse assunto. Avançar nesse sentido, né? De entrar para a intimidade. Parabéns, tem que ter coragem, né? Uma boa notícia, gente. Quem gostaria de compartilhar uma outra experiência da última monitoria para cá, que valeu a pena? Pode ser experiência profissional também. Bom, eu posso dizer então que esse final de semana eu fiz 3 anos de namoro e a gente saiu para comemorar e foi muito legal. Foi assim, um final de semana bem gostoso, então estou bem zen hoje. Assim. Que bom, né? Isso é fantástico. 3 anos de namoro, está muito zen. Vale a pena comemorar mesmo. Vocês sabem que eu sou coach empresarial, coach de vida com a Vanessa e é o que eu admiro muito. E eu fechei um contrato na semana passada com mais um grupo de 11 líderes para trabalhar o coach por 7 meses, né? É um processo que eu venho trabalhando há bastante tempo e para mim valeu a pena mesmo, é uma ótima notícia. Agora a gente começa assim, sobre as relações interpessoais. Esse é um grande desafio que a gente tem. Quando eu falo no âmbito aqui de relações interpessoais, é em qualquer situação, seja lá na igreja, no trabalho,
na relação com companheiro-companheiro, tem as relações familiares, isso aí é um grande desafio que nós temos. E eu pergunto para vocês assim, qual é o maior desafio que vocês têm nas relações interpessoais? O que vocês acham que pega, que trava nas relações interpessoais? Comunicação. A comunicação. A clareza da comunicação, é isso? Bem, eu vou pedir para passar uma dessas transparências. 2 psicólogos americanos, lá na década de 50, especificamente em 55, eles desenvolveram uma ferramenta. E ela é muito simples pela coerência que ela tem nas relações interpessoais. Né? A gente chama de janela de O'Hare pelo nome deles, né? Joseph Lewis e Harry Ingham, eles pararam e começaram a refletir o que acontecia nas relações entre eu e as outras pessoas, entre os outros e a minha pessoa. E desenvolveram esse modelo que se chama hoje janela de O'Hare, é muito utilizado. E se a pessoa começar a analisar e usar essa janela, a comunicação, o relacionamento com as outras pessoas se torna muito mais eficaz. Eu vou pedir para passar. O modelo se trabalha... Não, falta só mais uns. Bom, aí. Tem coisas, isso aí é importante, ela tem uma sequência para a compreensão bem... ficar bem claro para nós. Como eu falei antes, é sempre a relação entre 2 ou mais pessoas, entre eu e outra pessoa, ou entre eu e outras pessoas. O primeiro passo são coisas que a gente conhece, ou eu conheço, e que as outras pessoas conhecem. Nessa janela, num dos quartos dessa janela, é a área livre, ou a área pública. Por quê? São coisas que ficam muito claras. Eu sou o Carlos Serpa, vocês me conhecem por Serpa, né? Isso fica claro para nós dois, não é uma coisa que fica todo mundo querendo saber o que é. Foi divulgado que hoje a monitoria é com Carlos Serpa, quer dizer, toda essa transparência está na área pública, na área livre que a gente chama da comunicação. Se a gente for levar para o dia a dia, por que essa área livre é importante? O que torna ela importante? Ou qual o efeito da importância de uma área livre? O que os outros vão saber de mim está ali. A imagem que os outros vão ter de mim está lá. A minha imagem, e aí a gente estende para o que você falou muito bem. O grande desafio das pessoas é a comunicação. Se eu utilizo a janela de O'Hare de uma forma deliberada, onde a comunicação ela é transparente, então vocês estão vendo que eu estou falando, repetindo e tem o visual lá. Está tendo um link e está gravado, quer dizer, se amanhã quiser ver novamente essa monitoria, não entendi bem, ou alguma coisa, vai acessar. Então o processo de comunicação ele começa a ampliar, ele começa a ficar tão transparente que a clareza vai para um nível bem grande, minimizando todas as outras formas de não comunicação. Então o principal aspecto na inter-relação pessoal é a clareza. Só que, eu vou pedir para passar, tem coisas que eu desconheço e as outras pessoas conhecem. Num relacionamento interpessoal, ou com um grupo, seja de uma pessoa com outra, ou de um grupo comigo, tem coisas que vocês percebem a meu respeito e que eu não percebo. Por exemplo, eu cheguei aqui na Vanessa, né? E aí cumprimentei o pessoal que estava aqui e foi ali na cozinha, a Bruna, a gente se cumprimentou, a Bruna estava fazendo um quiche, né? Fantástico. E
ela disse assim, nossa, que perfume. E eu coloquei perfume, era umas 3 da tarde, né? Daí eu disse assim, eu devo ter colocado muito perfume. Porém, ela, claro, foi super elegante, disse, ah, que perfume, né? Super educada. Mas, olha só, a comunicação de coisa que eu desconhecia. Porque eu estou acostumado com o perfume. Se eu coloquei as 4, é sinal de que eu coloquei muito perfume. Não, que ele sabe bom. Não, ele é muito bom. Eu só estou pegando o exemplo de uma coisa que eu até então, claro que ela não chegou para mim dizendo, ah, muito perfume. Eu quero dizer que são coisas que eu não estava percebendo e o outro percebe. Na relação da janela de Johari, é o que a gente chama de área cega. Cega porque eu não estou enxergando. Se nós fizermos a relação no coaching de vida, é a área cega. Não tem um ponto cego que a gente trabalha no coaching, que é aquilo que eu desconheço. Vamos pegar qualquer veículo, seja uma moto ou um carro, a gente está dirigindo, né? Tem um ponto no espelho retrovisor que quando eu vejo tem um carro do meu lado na esquerda ou na direita, eu digo, meu Deus do céu, já estava fechando e eu não vi, mesmo tendo olhado para o retrovisor. Tem uma área que, por mais que eu me esforce, eu não enxergo. Tem coaches que dizem que essa aí é a área do mau hálito. Como assim a área do mau hálito? A própria pessoa não sabe, mas todo mundo naquele departamento sabe que a pessoa tem mau hálito, não é? Mas a pessoa não sabe. E aí tem uma coisa muito importante. Enquanto essa pessoa não souber, ela está na área cega. Eu vou pedir para avançar mais uma. Só tem uma forma dela conseguir descobrir isso, é perguntando. Mas isso a gente vai ver mais tarde. Tem uma terceira área, que é a área que eu conheço e as outras pessoas desconhecem. É a área privada. Privada pode ser qualquer coisa que esteja num contexto ou que não mereça nenhuma atenção por parte dos outros, que compete a mim compartilhar ou não. Por exemplo, você sabe qual é o time de futebol que eu torço? Vamos lá, vamos tá tentando olhar. Grêmio. Vamos lá. Grêmio, o que mais? Figueira, com certeza. Figueira, com certeza. Corinthians. E assim a gente vai ficar a noite inteira. A noite inteira. É privado. Então é Avaí. Então é Avaí. Ó. E aí as pessoas ficam na suposição o tempo inteiro. O que esses dois psicólogos começam a trabalhar tem muito a ver com a falta de clareza na comunicação. Porque o tempo inteiro as pessoas estão julgando. Ou dizendo, só pode ser isso. Deve ser Figueira. Deve ser havaiano, deve ser corintiano. Não, tem todo jeito de ser Figueira. Entenderam? No entanto, essa clareza da comunicação, ela só vai acontecer quando eu me colocar, quando eu expor, porque eu sou gremista. No entanto, eu tenho saúde, tá, pessoal? Isso aí que importa. É essa relação na janela de Johari que a gente começa a entender. Não adianta eu começar a imaginar, a supor, a projetar o que o outro é. Eu tenho que perguntar ou esperar, conforme o contexto, a pessoa compartilhar. Claro que no contexto de coaching, da monitoria, saber o time de futebol que eu torço é irrelevante, não contribui em nada na comunicação. Claro que se fosse no café, num bate-papo, a gente está num momento descontraído, começar a falar de futebol e eu dizer qual é o time que eu torço, está dentro daquele contexto. No entanto, a área privada não tem nada a ver com a área secreta, tá? É conforme o contexto em qualquer relação interpessoal. Está claro isso? Vamos avançar mais um? Obrigado. Tem uma área, que é a quarta área, o quarto quadrante, que se refere à área desconhecida, que tanto eu quanto os outros desconhecem.
fica pensando assim, peraí, isso tem a ver com a minha vida. Como é que eu desconheço? E que os outros, até que os outros desconheçam, tudo bem, mas que eu desconheça sobre a minha vida, se a gente for para o lado da psicanálise, da psicologia, é o inconsciente da gente. Tem relatos, tem histórias, tem vivências que nós tivemos que a gente nem tem mais memória disso. Aliás, tem memória, mas não acessa ela. Eu desconheço. Uma outra coisa, porque isso está diretamente relacionado à comunicação e relacionamento interpessoal, são reações instintivas. Que aqui no processo de coaching de vida da Vanessa, aparece na trama. A trama são emoções. O que é a trama, né? Quais são as palavras ou os sentimentos que a gente tem, emoções que a gente tem, que formam a palavra trama? A primeira delas é? Tristeza. Raiva. Amor. Alegria e medo. Essas 5 emoções fazem parte do bio, mesmo sendo psico. Porém, dependendo da situação, eu não sei qual é a minha reação, ou qual a reação da outra pessoa. Vocês devem lembrar quando aconteceram aquelas paralisações aéreas, os principais aeroportos entravam em uma semi-greve, isso, aquilo, e aí aparecia uma pessoa em cima do balcão esbravejando contra um funcionário de uma companhia aérea. Eu disse, meu Deus do céu, completamente fora do contexto. Ali a gente vê que essa pessoa, provavelmente há 2 horas atrás, estava conduzindo uma reunião de forma educada, super educado com a pessoa que deixou no aeroporto. Aí chegou lá, tinha um tumulto, tinha uma greve, o voo, todos os voos foram cancelados. O emocional dessa pessoa foi tão forte que se há 2 horas perguntasse assim, o que você acha de uma pessoa que perde o controle? Uma pessoa sem educação. Onde as emoções afloram é a área desconhecida. Aquela pessoa mesmo, depois de uns 15 minutos, cai na real e diz, meu Deus do céu, o que eu acabei de dizer para essa pessoa que é um ser humano que está trabalhando numa companhia aérea num momento de caos. E eu estava em cima do balcão esbravejando. São áreas que eu posso até filosofar, pensar, mas na hora que surge a emoção, ela é muito mais forte que eu desconheço. A mesma coisa vale para uma situação de assalto. Né? Não, num assalto, fique quieto, não reage. Tem gente que leva um tiro porque reagiu. Vai dizer assim, mas sabia, ensinava isso para os filhos. Mas na hora, esse desconhecido emerge muito forte. Está claro isso? No trânsito é o principal, né? São vários lugares. Trânsito, caixa de supermercado. Perceba, num caixa de supermercado tem gente que dá uns piti, né? Meu Deus do céu, largou todo o carrinho e foi embora. Pô, a pessoa passou 2 horas num supermercado enchendo o carrinho porque tinha fila, foi embora. Porque as emoções vêm tão fortes, ou seja, de raiva, de medo. Aí entra o bio com o psico. O bio superando o psico. Né? Que é a maneira que eu posso controlar as minhas emoções. Né? Por isso, a gente tem que estudar muito a trama. E entender essa sistemática, porque tem gatilhos que vão disparar isso. Mas isso vale uma monitoria especial. Trama vale várias monitorias, porque é rico. É uma área linda da psique. Né? Vamos avançar mais uma? O feedback se dá sempre de uma pessoa ou de outras pessoas em relação à minha pessoa. Para isso eu preciso pedir um feedback. Isso é uma confusão que existe muito grande e que predomina em vários ambientes, principalmente empresariais, que é, eu vou dar um feedback, faremos uma reunião de feedback. Normalmente é uma reunião
de qualquer coisa menos de feedback. Porque o verdadeiro feedback não é dado, ele é pedido. Eu peço informações, pergunto para as outras pessoas a respeito de situações, de comportamentos a meu respeito. Claro que de preferência de forma privada, de forma anônima, melhor ainda, porque o filtro fica mais fácil de ser colocado de lado. Portanto, na hora que eu faço essas perguntas, ou seja, eu me exponho ao feedback, eu me exponho perguntando para outras pessoas, eu estou trazendo aquilo que é desconhecido por mim e que é conhecido pelos outros para a minha área de conhecimento. Eu vou pedir para avançar um. Naturalmente, aquela área cega, pode avançar mais um. Na realidade, volta 2. Porque o quadrado, o que é quadrado verde vai ficar, ele vai, volte 3. Aí. Obrigado. Não, porque isso aqui tem uma cadência bem sutil, porém, na compreensão, na cognição da gente fica bem claro. Quanto mais eu peço feedback, eu reduzo mais a minha área cega. O feedback não se dá só através de perguntas, tá? Uma outra forma de eu obter feedback é eu me expor em situações inusitadas. Né? No coaching executivo aqui da Vanessa Tobias, tem um exercício que se faz, que a pessoa se propõe a fazer um desafio. Algo que ela gostaria de fazer, mas nunca fez. Somente ao se expor nessa situação é que a pessoa vai ter uma real dimensão de uma experiência e passa a ter mais conhecimento. Aquilo que ela projetava, idealizava, pensava que era, ao vivenciar, ela passa a ter mais conhecimento. Ela se apropria de conhecimento e diminui a sua área cega. Eu vou compartilhar a experiência que uma pessoa teve, que foi o seguinte: ela sempre teve vontade de andar de caminhão. Era uma mulher. Ela não é uma mulher. Nessa experiência ela disse assim: sabe que eu vou aproveitar essa experiência e vou andar de caminhão? Ela parou na BR-101, aqui em Biguaçu, num posto ali onde ficam muitos caminhoneiros, contratou um caminhoneiro tipo assim: eu quero ir até Itapema e voltar dirigindo caminhão. Você tem carta, você tem carteira de motorista? Não, mas eu preciso fazer isso. Ela voltou realizada, porque ela vivenciou uma coisa que há muito tempo ela idealizava, gostaria de ter feito e nunca fez. Ela aproveitou a oportunidade. Só que a dimensão que ela tem hoje, que antes era limitada, né, da experiência de dirigir um caminhão, é muito mais ampla. E assim vale para qualquer situação, desde que a pessoa queira. É diferente de alguém que diz assim: eu tenho o maior pavor de altura, e a pessoa ia ir para o Morro da Lagoa voar de parapente, na marra. Isso aí é uma agressão. Portanto, quando a gente fala de feedback, tem o auto-feedback. Eu me proponho a novas situações e amplio os meus conhecimentos a partir de novas experiências. Por isso que a gente começa a vivenciar quando viaja para novos lugares, assim, normalmente, eu sou católico, por exemplo, mas aqui eu vou na missa 2 vezes por ano. Aí eu vou para Salvador, eu visito 365 igrejas em 7 dias. Vem cá, virou católico da hora? Não, eu aproveitei, porque lá é a cidade que tem igreja. Não. O que acontece ali? Tem uma nova dimensão dessa experiência. Tá claro isso, gente? Tá claro para todo mundo? Quem é que está monitorando o pessoal da... Não tem mais comentários no vídeo. Ah, ok. Agora é só gravar. Obrigado. Vamos avançar? Outra situação é
quando eu me exponho, me perguntando também, eu permito que o outro, vamos avançar mais um, que a outra pessoa traga do que era desconhecido, eu apresento o que era desconhecido para os outros, quando eu compartilho, como eu fiz no exemplo aqui, no meu time de futebol. Eu sou gremista. Não é que fosse uma situação que todo mundo estava curioso para saber, porque eu provoquei. Porém, dentro do contexto empresarial, do contexto lá na religião, do contexto do pessoal do churrasco, da família, tem coisas que eu preciso compartilhar com as pessoas. Por quê? Na hora que eu saio da área privada, aquilo que era desconhecido do outro, e eu torno público, vamos avançar mais uma, a área pública também aumenta. Então, o grande objetivo da janela de Johari é usar essa ferramenta para o meu autodesenvolvimento, para o meu autoconhecimento. E em relação às outras pessoas. Porque quanto mais eu peço informações e quanto mais informações eu compartilho, a nossa comunicação fica fluida, fica mais clara, fica mais transparente, ela fica aberta, minimizando confusões, pressuposições, idealizações. Ah, eu imagino que é isso, eu imagino. Não, isso tende a minimizar consideravelmente. Dúvidas? Na área empresarial. Por favor. Na área empresarial, mas assim, pelo que você está colocando, aumentar a área pública é sempre uma coisa que facilitaria a comunicação. É isso? Sim. Inevitavelmente possibilita o aumento da fluidez da comunicação. Mas isso de alguma forma não atrapalharia algumas relações, principalmente em relação ao trabalho? O fato de você colocar muitas informações na sua área pública, você é um chefe, de repente você já está compartilhando intimidades com pessoas que em algum outro momento você vai ter que ter uma postura um pouco mais incisiva e de repente você virou amiguinho, enfim, como é que funciona isso? Ótima pergunta, porque essa é a grande confusão que o pessoal fala da área pública, de compartilhar intimidade. Eu não estou dizendo que ter amigos no trabalho seja algo errado, muito pelo contrário, é positivo. O problema é que as pessoas confundem área pública com intimidade e saem dizendo o que fez ontem à noite, no quarto, não sei o quê. Isso não tem nada a ver com o ambiente de trabalho. Isso tem a ver com área de intimidade. Isso é relativo ao casal, ao parceiro, à parceira, entendeu? O grande risco que as pessoas correm é ficar calada. Porque ao distorcer, não revela informações do trabalho. A pergunta que você direcionou é no ambiente profissional. Nesse ambiente profissional, eu tenho que ter exposição, transparência e fazer perguntas a respeito do ambiente do trabalho. Por isso essa janela, ela também é situacional. Porque essa mesma configuração eu posso usar onde? No ambiente religioso. Eu posso levar para o ambiente das amizades. Eu posso levar para o ambiente do futebol. Eu posso levar para o ambiente, se eu gosto de rock, para a minha turma que gosta de rock. Então tem coisas que são privadas ou públicas na religião e não são públicas no ambiente de trabalho. Eu sou coach profissional. Eu pergunto para o meu coach, na hora que está fazendo o preenchimento lá do... Eu chamo de ficha de conhecimento, né? Como a pessoa é, eu pergunto... É uma anamnese, né? Qual é a religião da pessoa? E quando me perguntam, eu vazo. Deliberadamente. Porque no contexto de coach, não interessa para o meu coach saber qual é a minha religião. No entanto, eu como coach tenho que saber a religião dele. Vai que a pessoa é católica, eu brinco que o Papa fica na comunicação, isso vai dar um atrito. Logo, quando eu conheço do outro, eu direciono a minha comunicação
adequo a minha comunicação para aquele contexto, para aquelas pessoas, para aquele ambiente. Ficou claro o que tu perguntou? A resposta que eu te dei? Não, ficou claro. A área pública ela é situacional, isso eu entendi. Mas você aconselha que no trabalho você então não divida nada da sua área íntima com seus colegas de trabalho? Isso é um conselho? A pergunta que eu faço, ela é muito pessoal. Qual a contribuição do compartilhamento dessa intimidade que levaria a um resultado positivo para o ambiente de trabalho? Se for positivo, por que não compartilhar? Correto? Todo esse relacionamento é de... Por isso eu digo assim, ó, feedback, ele é próprio, ele é meu. Se eu quiser compartilhar e que for agregar para o ambiente profissional, por que não? Quem faz o julgamento é a própria pessoa. Né? Mas de alguma forma isso não reforça laços de confiança ou mesmo laços a amizade de alguma forma não auxiliaria também em outras questões no trabalho? A confiança sim, o reconhecimento sim. Eu vou dar um exemplo de um exercício que eu falo, eu coloco no coaching executivo. Aqui no processo de coaching de vida se chama, os bilhetinhos os valides, né? Uma coisa boa que eu percebi que você fez, né? Escreva no papelzinho. O exercício que as pessoas levam 5 meses fazendo é dar 5 love backs concretos para os seus funcionários. Só depois de 5 meses você vai ter dimensão de confiança para dar um feedback. Olha só que legal isso. Eu tenho relatos de mudanças em 3 semanas em empresas de funcionários que começaram a dizer assim: agora eu sou reconhecido e eu estava para mudar de emprego. Só que love back não é dizer assim: você é muito querida. Isso não é love back. Love back é um fato concreto. Não é babação de ovo. Não é puxa-saquismo. É dizer assim: meus parabéns, eram 10 para 7, você chegou aqui na monitoria. Gostei da tua pontualidade. Eu estou admirado contigo. Isso é concreto, foi direcionado para você. Essa pessoa me percebe, me reconhece e me valida. Isso é o que eu chamo de love back. Isso é um exercício. Sabe o que é fazer isso 5 vezes por dia para cada funcionário? É eu começar a prestar atenção no outro. Porque o que predomina nas empresas não é feedback. É o quê? Termo técnico, tá? Feedback. É sacanagem. É só pegar onde a pessoa erra. Aí a pessoa passa 6 meses fazendo tudo certo. Na planilha de Excel esqueceu de botar uma fórmula. Aquilo ali vira um caos, a pessoa tem uma advertência. Todo mundo na empresa fica sabendo. É isso que predomina nas empresas, gente. Só que um líder, na hora que começa a dar 5 love back para cada um dos funcionários, cada um dos seus liderados, começa a ir para a dimensão do que você falou, da dimensão da confiança. Alguns interpretam como amizade. Eu estou na confiança, tá? Porque a confiança se dá quando eu te observo e te reconheço. Reconheço o teu potencial, aquilo que você faz bem. E olha só o que acontece. Teve uma outra empresa que, em vez deles darem love back, o love back não é por escrito, não é por e-mail, tá? É olho e voz. Não é, gostei do... Não é no grito, é no olho. Isso é um momento rico. E aí eu me admirei num grupo de uma empresa que a diretora de RH, em vez de, além de dar o love back ao vivo, ela preparava para cada pessoa um balão com um desenho do smile, né, que é uma face, e a pessoa colava no monitor.
Eu vou dizer assim, isso aí é coisa de jardim de infância para imbecilizar pessoas. Eu estou falando de uma empresa de tecnologia que fatura milhões. Dava briga para ver quem recebeu o próximo balãozinho. Eu estou falando das emoções sendo usadas da melhor forma possível. Não na dimensão da raiva, na dimensão do amor. Na dimensão do reconhecimento. Logo, é claro que no ambiente de trabalho eu posso ter um clima de amizade. Mas o clima de amizade ele depende de um elemento chave, que é a confiança. Diferente de várias empresas que ao passar um e-mail eu mando cópia, principalmente oculta, para todos os outros, porque quando vier na reunião, todo mundo sabia que eu mandei e-mail para ela hoje, segunda-feira, dia 29, às 4h37. Isso é clima de amizade? Mas em várias empresas é isso que acontece. Parece um tribunal. Eu tenho a prova que eu mandei. Eu tenho a prova que eu pedi. E ela não fez ainda. Ou ele não fez. Quando vai para a dimensão do love back, eu começo a olhar o que a pessoa tem de bom. O que ela faz certo. E aí a gente vai na base da psicologia. Se a gente for, quem estuda bastante está sabendo que isso é Skinner, comportamentalismo, behaviorismo, reforço condicional positivo. Tudo que eu reconheço que a pessoa faz, ela vai voltar a fazer de novo. Só porque a gente vê nas empresas é o contrário. Eu fico mirando o radar onde a pessoa erra, a pessoa fica com medo de errar, e aí que ela erra mesmo. E aí ela repete o erro, daí ela tem mais uma advertência. Daí fica todo mundo. É uma outra dimensão. E eu estou dizendo, nós estamos no ano 2013, século XXI, só que um modelo mental fordista, de Ford, Henry Ford, tá? Não, outra coisa. Henry Ford se inspirou na linha de produção que revolucionou por quase um século a indústria. Eu me admirei o que inspirou o Henry Ford a criar a linha de produção de automóveis. Você sabe como é que ele se inspirou? Não foi num sonho. Ele foi num abatedouro de gado. E aí ele teve a sacada. Entrava o gado por uma fileira, martelada na cabeça, facada. É assim que funcionava, no início do século, um abatedouro de gado. É isso que inspirou Henry Ford. Logo, qual era o produto? Gente igual a gado. Não fez? Estribucha. E várias empresas ainda hoje utilizam o modelo fordista no século XXI. Revistando bolsa de funcionário. Que clima ótimo de amizade, né? Confiança total. Então, abre a bolsa. Eu não vou falar em empresas. Ontem eu saí para almoçar com uma pessoa que é da área de recursos humanos, trabalha há 30 anos em recrutamento e seleção. E essa pessoa estava me dizendo, ainda hoje tem empresas que passam o perfil do candidato, telefonam dizendo assim, não pode ser negra, nem gorda, nem cabelo. Eu estou no século 2013. E eu não estou falando do bar, da esquina, do tiozinho. Eu estou falando de corporações. Essa pessoa de recursos humanos é da área de recursos humanos de uma das 10 maiores empresas do Brasil. Multinacional. Aí a gente fala de amizade no ambiente de trabalho, né? Se o clima é criado assim, cadê a confiança? Logo, na hora que a gente inverte, começa a fazer um trabalho de coaching, como vocês já fizeram, estão fazendo,
e vários estão fazendo, começam a ir para a dimensão do reconhecimento do ser, da pessoa. Por isso, coach de vida, coaching executivo humanizado. Se eu não humanizar a empresa, dançou? E hoje o elemento chave de uma empresa antes era a estrutura, o computador, a cadeira, a mesa, a localização. Não. Hoje o elemento chave é o ser, é a pessoa. Sem a pessoa, não tem empresa. Você tinha uma pergunta. Eu, na verdade, até queria fazer uma contribuição sobre o Henry Ford, né, que eu sou entusiasta do setor automobilístico, meu pai tem um carro antigo e tudo. E ele, na verdade, o Henry Ford ele foi o principal, assim, vamos dizer, idealizador do marketing 1.0, né, que é o ganho em escala, em linha de produção. Então, no início, né, da produção dos carros, ele comentava o seguinte, que vamos enfrentar a concorrência, mesmo que nossos carros, desde que nossos carros sejam pretos. Então, todos os carros do Ford eram pretos durante umas décadas e tal. E depois ele começou a ter a variação, porque daí entrou a GM, né, os concorrentes, enfim. E ele falou uma frase muito bacana, assim, que às vezes eu até fico pensando se até que ponto é verdade, né? Que assim, o salário justo é o máximo que uma empresa pode pagar para um funcionário pelo maior período de tempo. Entendeu? Repete. O salário justo é o máximo que uma empresa pode pagar para um colaborador pelo maior período de tempo. Claro, porque ela está tendo lucro e ela está mantendo vendas para sustentar essa estrutura. É verdade. Faz um certo sentido, né? Não, faz muito sentido nos dias de hoje. Bom, Ike Batista, foi hoje que eu li uma reportagem dele, eu acho que foi no Financial Times, ele dando conselho, empresa tem que ter lucro, tem que ter caixa. Não é só gogó. Então, é isso mesmo. É essa dimensão assim, ó. Um funcionário só vale se ele tem condições de gerar riqueza para a empresa. Imagina esse funcionário sendo reconhecido na dimensão do ser que ele é. O quanto ele vai contribuir com o mesmo salário. Porque a motivação não está só no salário. Não é o bônus só. Motiva? Claro que motiva. Tem estudos que comprovam isso. Mas não na dimensão do ser. Eu troco o carro, eu tenho bônus para viagem, eu tenho bônus para isso. Porém, não sustenta. Porque esse mesmo dinheiro é o dinheiro que ele troca para passar para uma outra empresa. Dinheiro pelo dinheiro, me pagando X a mais, ele troca de empresa. Porém, a dimensão de reconhecimento e de confiança num grupo, que aí é que está a chave. Não é nem amizade, é confiança. Um ambiente que eu me sinto bem e eu sou reconhecido. Volto na psicologia. 3 medos atávicos de todo ser humano em qualquer parte do mundo. Por isso é atávico. Está no ser. Está no gene. Medo da morte. Precipício. Medo de ficar louco. Perder referência. Medo de não ser reconhecido. Imagina, eu chego aqui, não tem ninguém. O que eu vim fazer aqui? Entendeu? Esses 3 medos atávicos, eu estou trabalhando só uma dimensão do Love Back, que é o reconhecimento. Eu vejo a pessoa e reconheço ela como ela é. Mas não é só o reconhecer, é o dizer que eu reconheço. Eu qualifico. Olha só. É muito positivo. É muito reforçador. Qual é o ganho para a empresa a longo prazo? Um time coeso, pessoas de confiança, sem precisar passar a perna no outro. Isso é transparência, isso vai para a área livre. Muito importante isso. Vamos passar mais um. Desculpa, mais uma pergunta? Alguma coisa para esclarecer? Ótimo. A pergunta que se faz, ok, janela de horário é muito bonitinho, ok, mas como é que eu faço uma avaliação de feedback? Uma autoavaliação de feedback.
vocês vão ter um presente. Tem um formulário que a gente faz uma autoavaliação de feedback. Quem está em casa, está disponível o arquivo digital, tá? Eu vou entregar para vocês. Esse aqui é o original. Não. Passar para cada um. Esse material aqui, ele tem 20 colocações. Por quê? A pergunta que a gente faz é: mas como é que é a minha janela? Quanto está a minha área livre? Então, essa autoavaliação, que não é teste, tá? É uma autoavaliação, só para ter uma noção. Isso aqui não é matemático, tá, gente? Então, é uma dimensão para eu saber assim, quanto eu estou com a área livre, o quanto eu estou com a área oculta, qual é o tamanho dessas áreas. Então, ao responder esse questionário, na última tabela vai aparecer lá receptividade ao feedback, e a outra coluna é disposição à autoabertura, ou seja, o quanto eu me exponho. Unindo os resultados, vai sair um gráfico. É impossível ter uma área livre 100%, porque a gente tem o inconsciente da gente, tem áreas que são cegas, né? Por mais que eu pergunte para as pessoas, é uma coisa que não vem à tona às vezes, a pessoa não percebe mesmo, e eu também não percebo. Cortou ali, ó, disposição à autoabertura, tá? Na última página, a coluna da esquerda é autoabertura. Isso aqui dá uma dimensão para a gente de como está a minha janela. Lembre-se sempre, se eu fiz isso aqui hoje, daqui a 6 meses eu vou fazer, vai dar diferente. Porque a gente está o tempo inteiro fazendo trocas, aumentando, compartilhando, ampliando os conhecimentos. Então, isso é natural, que não é... Eu sempre digo isso aqui, essa autoavaliação é uma fotografia que ficou num álbum. A gente olha as fotografias de 15 anos atrás e diz assim, meu Deus do céu. O Tony, que é especialista na área de estilismo, de estilo, né? Diz assim, pô, era moda, né? Mas as pessoas olham e dizem, tem roupas que tu chega no guarda-roupa da pessoa é de 15 anos atrás, não é? E aí, o que tu diz para a pessoa? Na verdade, eu faço com que ela mesma chegue a uma conclusão, né? Porque as pessoas, muita gente preocupa tanto na questão de autodesenvolvimento, né? Tá no outro patamar, entretanto esquece da questão da aparência, que não é coerente com o que ela está vivendo hoje. Né? Então é uma longa conversa até chegar a esse denominador comum. Né? Aonde o Tony está entrando? Na área cega da pessoa. E ela comprou aquela roupa que era carésima, bonitésima, estava na capa da revista tal, linda, estava na novela. Só que hoje o contexto é outro, completamente distinto. E a pessoa não enxerga, mas está lá no guarda-roupa. Né? E é capaz dela usar ainda. É assim, ó, dependendo do estilo, dá pra gente ressignificar ela. Claro, claro. O estilo da pessoa, né? Biotipo. Mas é essa dimensão aí, né? A pessoa começar a enxergar. Só que aquilo lá é uma realidade. Eu tenho que ressignificar. Ótima palavra que tu usou. Ressignificar o contexto. É outra situação. Aquela era um contexto. Agora é outro. Eu posso até usar. Porém, com uma nova percepção. Ótimo. Isso mesmo. E o tempo inteiro. A janela de O'Hare é isso. Uma autoavaliação o tempo inteiro. A gente vai se conhecendo. Vai afinando o instrumento, né? Na verdade é para cada vez eu me conhecer mais e os outros também. É isso, eu tenho que estar mais aberta para que as pessoas me conheçam melhor. Quando tu diz área aberta ou... Você avança bastante se autoconhecer. Bastante mesmo. Porém, eu posso ficar só com esse autoconhecimento para mim. E não compartilhar com ninguém saber que eu fiz
Essa aqui é a minha terceira formação em coaching. Ah não, é a quarta já. E ninguém sabe. Percebeu? Na hora que eu compartilho isso, essa pessoa investe na carreira, está sempre estudando, adora psicologia, entende das coisas, se aprofunda, vai saber de onde que veio aquilo, que uma coisa está conectada com a outra. Ai, ai, ai. Esse meu autoconhecimento dá uma satisfação pessoal muito grande. Porém, se eu não coloco isso no universo concreto, na realidade objetiva, seja no ambiente profissional, seja até com os amigos, na escola, onde for, essa dimensão fica oca, é desconhecido pelos outros. Então, mais uma vez eu digo, a área que eu quero tornar pública, ela é situacional, ela é conforme o contexto, o ambiente. Tem coisas do trabalho que eu não compartilho lá na igreja, tem coisas da igreja que eu não compartilho no trabalho. Não, porque são dimensões diferentes. Correto? Por isso, sempre em relação... muitos devem estar pensando assim, mas isso aí é muito individualista, é muito egocêntrico, né? Gente, autoconhecimento é egocêntrico, tá? Eu preciso ter essa dimensão de ser ego, me conhecer para depois eu me soltar. Senão, não vai ter essa troca com o ambiente. Correto? Exemplo clássico disso. As turmas de Life Coaching começam na quinta e vão até domingo. Verdadeiras amizades são criadas aqui, porque é um ambiente controlado, um ambiente propício, que estimula o quê? A autoexposição. Quanto mais a gente se expõe aqui no Life Coaching, num processo de coaching, né? Mais autoconhecimento eu tenho, mais os outros me conhecem, sabem o meu jeito e assim vai refinando, entendeu? Então há sempre o ganho. Mais uma vez eu digo, percebam o contexto. Tem coisas que não são adequadas. Não tem porquê. Ok? Vamos avançar? Agora vem um vídeo. Aí vai ter que voltar e clicar no centro da imagem, na cara dele. Volta antes. E volta dele. Não, pode clicar em qualquer parte da imagem. Tá. Ok. A cara dele. Relações de poder estão presentes em todos os aspectos da vida em sociedade. Em geral, são fontes de conflitos entre as pessoas. Dentro da família, no trabalho, na política, o uso do poder pode levar ao desenvolvimento da humanidade ou à sua ruína. Para fazer essa complexa discussão, está conosco no programa de hoje o filósofo Mário Sérgio Cortella, mestre e doutor em educação pela PUC de São Paulo, professor titular naquela universidade e autor de inúmeras obras filosóficas. Professor Cortella, é uma satisfação ter aqui conosco. Fico feliz. Bem, as relações de poder, elas estão presentes em praticamente todo o relacionamento humano, individual, relacionamento coletivo. Eu pergunto, o exercício do poder, ele sempre gera conflito? O que seria mais saudável para um líder, o conflito ou o confronto? Nós temos de lembrar, antes de mais nada, que só existe relação de poder porque humanos somos no plural. Não existiria a ideia de poder se fosse só um único humano. Certo. Como nós somos homens e mulheres em multiplicidade, aquilo que os antigos chamavam de multitude, né, uma profusão, e cada um e cada uma de nós tem na vida autonomia, propriedade sobre si mesmo ou sobre si mesma, e como nós temos de viver em harmonia, minimamente, é necessário que o poder se estabeleça, ou do ponto de vista da organização da vida, ou como um risco até para essa organização. Ora, nesta direção, a convivência costuma gerar conflito. Por exemplo, numa família, o conflito vem à tona. Divergência de posição, qual o horário para se alimentar no domingo, a televisão fica mais alta ou mais baixa, se está frio, um quer cobertor, o outro não quer. Conflito é parte inerente à convivência, é diferente de confronto. Confronto é a tentativa de anular a outra pessoa.
E do ponto de vista mais sério, o conflito ele é positivo quando ele leva a uma melhoria da condição de convivência. O confronto é sempre negativo, porque o confronto leva à busca de anulação da outra pessoa, da outra ideia, e portanto ele é esmagador. No conflito se busca convencer, no confronto se busca vencer. E desse ponto de vista, o conflito faz parte da vida, mas ele em nenhum momento deve, embora aconteça, ele deve se transformar em confronto. No confronto há perda, no conflito há mudança. Muito bem, professor. Se nós aceitarmos que a história se constrói de forma dialética, esse conflito entre quem detém o poder e quem é submetido a ele poderia resultar, digamos, numa síntese benéfica para o conjunto? Toda a história da humanidade é uma situação processual. Essa situação se dá o tempo todo entre o novo e o velho, a chamada dialética novo-velho, no qual o novo já está contido no anterior. E aí a gente avança, a gente cresce, a gente progride. É preciso lembrar que a palavra progredir, evoluir, ela é uma palavra neutra. Câncer também evolui, problemas também progridem. É uma mudança de estado. Agora, se nós entendemos que é para melhor, eu suponho cada vez mais que esses conflitos que nós vamos tendo de ideias, de posturas, de posições, eles podem conduzir a uma melhoria da existência. Mas, quando eles, tal como nós falávamos há pouco, se conformam e se transformam em confronto, isso leva a um retrocesso da nossa condição de vida. Eu gosto muito de imaginar uma coisa, aproveitando que eu sou também da área de teologia na PUC São Paulo, os cristãos afirmam que Jesus de Nazaré disse uma frase fortíssima, que eu acho magnífica, em que ele teria dito: quero que tenhais vida e vida em abundância. Não é mini-vida, não é sub-vida, vida em abundância. Para que a vida seja abundante, o poder tem que estar a serviço da vida. Não pode ser um poder que serve a si mesmo. Eu brinco sempre, um poder que se serve em vez de servir, esse é um poder que não serve. A tarefa do poder é servir, não é se servir. Desse ponto de vista, a dialética, o movimento de reciprocidade dos conflitos, ele tem que ser o poder a serviço da vida e abundância. Se ele se torna a anulação, ele aí é um poder que serve a si mesmo. E aí ele é deletério, ele é maléfico, ele é negativo. Bem, professor, na sua opinião, em se tratando de política, o que legitima o poder? A aceitação consensual por parte da sociedade ou a força de coerção? Ou os dois? Os dois elementos. Né? Por exemplo, a política entendida como a vida do cidadão e da cidadã. Não se confunda política com partido. O partido é uma das formas de fazer política. Não é nem a única e nem sempre é a melhor. Mas é uma das maneiras de fazer. Por exemplo, se faz política na família, na igreja, na escola, nos meios de comunicação. Política no sentido de interferência na vida coletiva, na vida do cidadão. No campo da política, isto é, da organização da polis, da sociedade, como diriam os gregos, da cidade, da polis, a convivência harmoniosa, ela é um objetivo, mas muitas vezes nós não temos isso como ponto de partida. Isso é o que nós desejamos chegar. Muitas vezes o consenso é obtido e outras vezes não se tem o consenso. O consenso seria sempre uma coisa apreciável, mas ele não é sempre possível. Várias vezes, por exemplo, é necessário descartá-lo. Vou pegar um exemplo concreto. Políticas discriminatórias negativas. Não se pode ter consenso em relação a elas, mas tem que ser tiradas fora. O nazismo teve que ser vencido. Não é apenas um conflito. A posição nazi-fascista, de humilhação do outro, da eugenia. E as políticas discriminatórias positivas, as chamadas positivas. E essas políticas têm que ser agregadas às sociedades. Elas produzem, inclusive, polêmica. Por exemplo, a temática das cotas, a inserção de pessoas despossuídas em alguns mecanismos, a utilização de ferramentas de proteção às minorias políticas. A Lei Maria da Penha. Claro, a mesma coisa. Você imaginar isso em relação às mulheres, isso em relação ao cuidado, em relação àqueles que têm alguma deficiência, é preciso, nesta hora, criar o lado positivo disso. Mas a humanidade precisa se ter como foco a vida e vida e abundância. Gente diria assim, mas isso é uma utopia. Eu diria ainda bem. Não é? Significa que a gente é capaz ainda de sonhar, ainda de acreditar, ainda de crer naquilo que Paulo Freire, o estupendo educador pernambucano, chamava de inédito viável. Isto é, aquilo que ainda não é, portanto é inédito, mas que pode ser, que é viável de construir. Eu acho que uma coisa viável é a vida e a mudança. Bem, professor Portela, nós precisamos fazer um rápido intervalo, nós voltamos em seguida. Um minuto só. E aí, tem a ver com o que a gente estava falando?
vida em abundância, né? Um ambiente de trabalho, um ambiente religioso, um ambiente de lazer, um ambiente financeiro, com um olhar de vida em abundância, permite que eu reconheça o bom do outro. Né? Para o novo surgir, inevitavelmente, o antigo está contido no novo. São as gerações passadas que criaram a trilha, então eu tenho que reconhecer. Eu tenho que baixar a cabeça e dizer muito obrigado pelos antecedores. Os antecedentes, as pessoas que vieram antes, têm que ser reconhecidas. Contido, conter. É impossível numa epigênese. Epílogo para ter gênese. Não é gênese para ter final. É fim com propulsão para um novo início. É isso que acontece na dimensão do coaching. Esse processo de monitoria de hoje tem uma epigênese. A gente já está na parte final da epigênese. Ela tem um começo, um meio e um fim. Mas tem um antecedente que é o coaching. Tem um antecedente que foi life coaching. Tem um antecedente das relações interpessoais, que todos nós temos. Perceberam? Então, tudo que a gente está vendo aqui dá uma sensação de dizer assim, mas eu já sabia disso. É legítimo, porque essa construção ela é só uma releitura daquilo que eu já vivenciei, só que numa outra dimensão. É a releitura que o Tony estava falando agora. Um novo contexto. O objeto é o mesmo, porém recontextualizado. Essa leitura é importante. Não é o novo que abandona radicalmente o velho. Isso é impossível. Vida em abundância está na cosmovisão do coaching, que é uma visão ampliada, que há 14 bilhões de anos foi feito um pá! E abundantemente tem energia suficiente disponível para mais 14 bilhões de anos, que é o tempo do nosso universo. E que nós todos fomos criados naquele instante. Maravilhoso, né? E é um universo em expansão, é impossível essa retroatividade, esse voltar atrás. Não, se reconfigura. Se utiliza de uns mesmos elementos para o novo. Essa é a cosmovisão, essa é a vida em abundância. E se a gente levar isso para a dimensão de qualquer relacionamento, a gente vai ver que relacionamentos entre casais, isso é muito recontextualizado o tempo inteiro. Né? Os casais que terminam ou rompem é porque não se aproveitaram do velho, do antigo, e abandonaram, quiseram coisas diferentes. E não é no radicalismo. É no compartilhamento, é na exposição, é bem no feedback. Vamos avançar mais um. A segunda pergunta é, eu já me conheço e sei o tamanho da minha área livre. Mas se o elemento chave é eu pedir feedback, não é dar feedback. O que a gente dá é love back. De preferência só love back. Mas quando eu peço feedback, o que acontece normalmente? As pessoas dão um feedback íntegro? Não, seja sincero comigo, me dê um feedback agora, até esse momento da condução dessa monitoria. Tá todo mundo... Tem que falar. Como é que esse cara vai intervir? Ele não me conhece, né? Ah, eu fico sem jeito, né? Não fica uma coisa... Sabe aquela banana que trava nos dentes? Assim? Tem sabor, mas trava. No processo de coaching,
Não no coach de vida, no coach executivo aqui da Vanessa Tobias, tem uma maneira que a gente usa isso. É um formulário que a gente pede 3 aspectos positivos e 3 aspectos a serem melhorados a meu respeito. Mesmo assim, as pessoas ficam, o que esse cara quer com isso? O que isso vai dar? E se não gostar, o que vai acontecer? Depois a bomba volta para mim. Não é assim que a gente fica. Eu me aproveitei e complementei esse material. E eu coloquei 20 itens para as pessoas avaliarem. Tanto no contexto pessoal quanto no profissional. Como o enfoque do coaching hoje é de vida, eu trouxe só o formulário de coaching, de solicitação de feedback. Primeiro lugar, anônimo. Eu vou te pedir um feedback, tá aqui o formulário. Só que tu entrega para a Márcia, tá? E aí eu entrego para todo mundo. Como é marcar a cruzinha, é mais difícil eu tentar achar que a cruzinha dela é dela, entendeu? Eu fiz uma coisa assim, ó, para ser a prova, ou minimizar ao máximo, para tentar identificar quem é que marcou aquilo. Para quem está respondendo, ser muito franco e sincero, porque marcar um X é marcar só um X. Não vai ter uma identificação, porque se fosse descritivo, eu reconheço a tal letra. Em vez de ser 5, 10 marcações, são só 4, de 1 a 4, sendo 1 completamente base 0, a pessoa não tem, ou 4, é porrada. Por quê? Também não nos interessa estatisticamente saber se é 1, 2, 3 ou 4. Eu digo para os meus coaches, separa coisas a melhorar e coisas que já estão boas. Só separa. 1 e 2, tá fraco, filho, precisa melhorar. 3 e 4, tá bom, reforça, melhora. Você tem uma colocação? Não, teve uma vez, depois que eu fiz o Coach Life, eu peguei e fiz esse pedido dos 3 positivos, 3 negativos, e tinha mandado por e-mail, e uma pessoa retornou assim, Dani, faz a mesma coisa, só que eu, de forma oculta, dá pra fazer isso pelo Google Drive. Aí eu peguei, fiz pelo Google Drive. O que eu achei engraçado é que, assim, a maioria das pessoas preferiu se identificar porque como eu pedi para descrever ou falar sobre, algumas aí deixavam um bilhetinho, não sei o que, parabéns, então a maioria se identificou. E quem não queria falar, de verdade, não preencheu, porque eu vi que de todos que eu tinha enviado, não recebi resposta de todo mundo. Assim, quem não queria falar mesmo, nem respondeu, independente de ser anônimo ou não anônimo. Muito bom isso. A questão de ser anônimo só tem um objetivo. Para as pessoas que têm algum receio de se exporem, de me colocar uma informação, achando que eu vou julgar, que eu não vou gostar, não sabe qual é a minha reação, essa pessoa se sentir confortável de expressar o seu ponto de vista. Segunda coisa, esse tipo de exercício não se faz com 2 ou 3 pessoas. Eu digo que se faz com dezenas. Dezenas. Tem um diretor de uma indústria que eu faço coaching executivo com ele. Ele aproveitou que naquela semana na empresa estava tendo um treinamento. Como ele é diretor, tinha 40 pessoas trabalhando lá. Ele chegou para o instrutor de treinamento com os formulários, disse assim, por favor, explica que isso aqui é só para eles preencherem a meu respeito. Ele teve 40, ele ficou maluco de tabular, porque era um formulário que não era eletrônico nem nada, só que ele foi para uma dimensão de compreensão de como os outros percebiam ele, fantástica. Eu estou falando de diretor de uma empresa. Sabe o que apareceu? Ele não sabe o que eu faço nessa empresa. Isso é uma coisa que ele me compara. Mas eu sei que todo mundo faz. Mas o teu funcionário, o teu subordinado não percebe. Olha só como é. São coisas distintas. É a mesma coisa. Como que um diretor não vai saber? Primeiro que ele não tem obrigação. Mas o principal é como os outros percebiam
que pode ser um desleixo, pode ser uma falta de respeito, pode ser uma falta de reconhecimento. Então, eu parto do anonimato. As pessoas que se sentem confortáveis, obrigado, vou colocar o nome, vou botar estrelinha, vou botar uma guampinha, vou botar um diabinho ali, sabe? Porque tem a liberdade de comunicar, não tem problema. Eu vou passar para vocês o formulário. Esse formulário também está disponível para quem quiser baixar na internet. Esse da vida pessoal. Esse aqui é um feedback pessoal, cara. Da 3. (42 colocações, tá? Eu acho que eu saberia a maioria. Ó, isso aí é uma coisa que acontece também. Ah, eu já sei qual vai ser a resposta. Façam com 40 pessoas para vocês verem. Porque não é de um... Se eu pedir para a mãe, vai vir tudo assim, ó. Pá, coração. Não, é que depende do ambiente. Você se torna pessoas diferentes dependendo do ambiente que você está. Claro, ótimo. Muito bom. Não misturem as coisas. Se você vai fazer do pessoal, é pessoal. É com o pessoal da onde? Lá da minha religião, do jogo de futebol, do churrasco, da turma do não sei o que, entendeu? Não, isso aqui não é proveito de trabalho. Ah, mas todo mundo é meu amigo. Cuidado. Isso aqui é um ambiente, é pessoal. Tá? Claro que aquele exercício que tem coisas que não estão nessas 40 colocações, tem espaço para a pessoa espontaneamente colocar pontos que são características positivas e características a serem melhoradas. Então ainda dá uma margem para coisas que estão fora, porque isso aqui é um padrão, né? É uma excelente ferramenta. Eu tenho usado isso aqui e assim, os resultados de autoconhecimento, de percepção de como os outros me enxergam, é maravilhoso, tá? Relatos assim de mudança da pessoa. Agora eu entendi o que a Márcia me diz há 3 anos. Coisas assim. Tá? Muito rico. Colocações? Alguma dúvida? Então, na hora de tabular, é o que eu digo assim, ó. Isso aqui não é estatística, tá? Separe coluna 1 e 2. Coluna 3 e 4. Junta tudo de um lado e do outro. Eu não quero saber. 75% das pessoas acham que eu sou egocêntrico. Não é isso. O profissional é muito diferente? Né? O profissional é bem feio. É bem profissional mesmo. É bem coisa do trabalho, do dia a dia. Posta depois pra gente também. Posso postar, não tem problema. Porque isso aqui é uma coisa muito prática. Vale a pena. E isso tira aquela coisa assim, mas o que tu quer que eu... Afinal, você quer que eu avalie o quê? Pelo menos aqui tem 40 coisas que já dá uma pista legal, né? No ambiente de trabalho também. O de trabalho eu reduzi porque eu uni com uma outra técnica que eu uso no coaching executivo, que são os campos mentais. A gente, basicamente, o cérebro humano tem 3 campos mentais, que é o de intuição, né? O intuitivo, o racional e o operacional. E aí eu tenho uma autoavaliação de qual é o teu percentual em cada um e como os outros te percebem. Isso é outra coisa que dá uma briga danada. O quê? Eles me acham racional, não sei o quê. Tem uns que botam assim, 100% operacional. Bota o cara na frente de um campo com uma enxada, passa a tarde inteira capinando. Só operacional. Entendeu? Então é muito rico, sabe? Quando a gente une. E por falar em unir, como o enfoque aqui está no coaching de vida e o pessoal fez MBTI, eu vou unir com o MBTI. Agora a gente vai avançar. MBTI 1927, Carl Gustav Jung. Trabalha o quê?
tipos psicológicos. Ou seja, pega 7 bilhões de pessoas e bota em 16 tipos. O cara tem que ser um gênio, né? Myers e Briggs são duas estudiosas do sistema, elas aperfeiçoaram e tornaram o MBTI. Myers-Briggs Type Indicator. Vamos passar mais um. No MBTI, o que eu vou pedir é aquilo que você falou assim, ó. Para quem eu vou pedir feedback? O que é um E e o que é um I no MBTI? O perfil de um E é o quê? Extrovertido, né? Extrovertido tem a ver com o quê? Falar. Precisa de eco do mundo. Fica mais fácil para um E pedir feedback. Sabe aquela coisa, o que tu achou? Como é que eu tô? Não é? Tu conhece bem nesse, né? Como é que eu tô? Um E está sempre pedindo eco. Um I pega toda a informação, processa aí. E aí, bom. Cara, depois de tudo isso deu um bom. Então, cuidado para quem vocês pedem também. Tá? Peçam mais pro Z do que pro I. O I vai... Sabe tudo, tem teu perfil, é CSI, pronto. Só que não vai botar para fora. O I trabalha internamente. Gente, isso aí não tem nada a ver com certo ou errado, é só tipo psicológico, tá? Depois, qual é o outro tipo que a gente tem? S, I, N. O N é o quê? Do universo das possibilidades. Cuidado para pedir feedback do N, hein? O N diz assim, nossa, eu vou te transformar no Ike Batista. Tu tem... Cuidado com pedir feedback para o N. Vai para um S, S é o quê? 5 sentidos. Concreto, concretude. Pá! É fato. O S vai te dar um perfil muito mais preciso. O N vai para o universo. Uma maravilha! Cuidado! Porque enrola mais. Eu pedi feedback para um N uma vez, eu fiquei assim. Me misturou tudo. Sabe? Deu uma mistura essa. Depois a gente tem quais tipos depois? FT. F é o quê? Feeling. O F pega tudo. Em vez de processar no cérebro, processa no coração. Só sentimento. Poder de decisão de um F está nos sentimentos, tá? É coração puro. Cuidado ao pedir feedback para um F. F começa a chorar porque acha que é dela. Eu não sou isso. Aí ela começa a autoavaliar aqui. Cuidado. Vira o quê? Um chororô. A pessoa não entrega nunca. Porque ela começou a se enxergar aqui, se enrolou e não pensa mais em você. Cuidado. Um T vai fazer o quê? Um T é o quê? Racional. Capaz de fazer estatística e tabulação para você. Prontinho, vem pum. Depois a gente tem o quê? J, I, P. Peçam para um P dar feedback para vocês. Sabe quando é que vai vir o formulário? Pode botar no Google Analytics, não sei o que. Nunca vai vir. Um J, tu diz assim, até terça-feira às 17 horas. 16 horas está tudo na tua mesa. Pô, mas isso tem que conhecer o cara ESTJ, senão não vai. Por isso a gente tem que estudar. Gente, somos coaches. Gente, coach que não entende de MBTI está ralado. Desafio vocês, tá? Relações interpessoais. Gente, eu estou falando de anel de Ohari com eco total em MBTI. Se vocês botarem a sombra de uma janela de Ohari, MBTI furou.
Gente, não é uma caixinha separada da outra. Elas estão aqui, ó. Eu estou falando de um crânio que é Jung e de outro que é Rubem Alves depois. Outro psicanalista maravilhoso. Que é a dimensão do ser, dessa abundância de vida, da abundância do ser, da peculiaridade de cada ser. Eu me instrumentalizo porque na hora que eu começo a conversar com a pessoa, começa a fazer um mapa, gente. Exercitem. Faça um MBTI. Nós somos coaches, a gente tem que entender de relacionamento interpessoal. Lidar com pessoas é maravilhoso e é um grande desafio que a gente tem. Nossa, que Ah? Pensando que eu nunca pensei no MBTI dos outros. Nunca pensou no MBTI dos outros. Eu já acho difícil pensar o meu, eu sempre fico na dúvida do que eu sou em cada letra. Eu já pedi pra minha família toda, agora os meus sócios. Teve um que não quis fazer, mas eu fiz e faz sentido. Um EP, faço tudo isso. Tu é EP, né? Sou STJ, por um acaso. Tu é J. Parabéns. Tem uma maior pinta de P. Mas tudo bem. Mais uma vez, cuidado, que tipo psicológico é gradação, tá? Eu não sou só P, eu não sou só J, eu não sou só T, eu não sou só F. Somos F e T. Somos P e J. Somos E e I. Correto? Eu não sou 100% E. E eu sou um Ezão. Correto? Cuidado. Porque também é situacional, tá? E outra. Quem aprofunda o conhecimento do MBTI sabe que tem a segunda metade da vida. Que a gente agrega. Eu digo agrega porque eu já passei dessa. Agrega o conjunto e muda o perfil. Não é que muda o perfil, eu permaneço o mesmo perfil, agregando os componentes da outra de forma natural. É maravilhoso. Quando você está nesse momento de mudança, não é o melhor momento para fazer Não, isso. é confuso, é caótico. Mas depois a base de conhecimento é muito boa. Segunda metade da vida não tem nada a ver com idade cronológica, tá? Tá certo, né? O Ray tá certo. Segunda metade da vida não é 40 anos de idade, não é 60 anos de idade. São fatos marcantes ou situações críticas. Aquele casal de 20 anos, 23 anos, que casaram na semana posterior à lua de mel, ele foi viajar e houve um acidente e ele faleceu, ela inevitavelmente entrou na segunda metade da vida com 23 anos. A porrada é tão forte que a estrutura psi muda. Comigo foi um câncer. Quê? Morte? Ah! Ficar careca? Vou... Rever tudo, a vida passa a ser numa outra dimensão. Passa isso, opa! Quais foram os aprendizados, qual é o conhecimento, qual é a base de conhecimento, qual é a vivência, qual é a percepção de vida. Mudei carreira. 5 anos atrás para cá eu sou coach. Foi lá. Estou curado, 100%. Porém, aquele fato ali foi o... Puf. Vamos ouvir agora Rubem Alves. Tem que clicar na cara dele também. Não, esse aí só nos óculos. Só vamos ampliar a janela. Uma vez um aluno me pediu uma entrevista, chegou na minha casa e me fez essa pergunta: como é que o senhor se preparou, como é que o senhor planejou a sua vida para chegar onde o senhor chegou? Eu percebi logo que ele me admirava, queria seguir meu caminho, queria o mapa do caminho, e eu disse a ele: eu cheguei aonde cheguei, que tudo que planejei deu errado. É a pura verdade. Então eu sou escritor por acidente.
Já fui outras coisas, já fui professor de filosofia, já fui teólogo, já fui pastor. Agora sou um velho. Ele é psicanalista, tá? Estava conversando com uma amiga e ela me contou o seguinte: o Rubem, eu agora, até há pouco tempo, eu fazia um trato com Deus, que eu daria 1 ano de minha vida para ele, se ele me desse de volta uma das noites na minha casa, porque de noite lá em casa, o fogão aceso, o fogão de lenha, a gente na cozinha, estava o pai, estava a mãe, e tinha pipoca, e a mãe falava: eu vou lá fora pegar umas folhas de laranja para fazer um chá para nós. E toda noite o meu pai dizia para ela: mulher, você vai ficar estuporada, toda noite. E ela nunca ficou estuporada. Isso para mim é parte do céu. E eu acho, ela disse, que cada um tem o seu céu diferente, porque o que a gente quer no céu não é coisa diferente, a gente quer é recuperar a felicidade efêmera que a gente teve em algum momento. Portanto, cada pessoa tem uma felicidade diferente. Ostra faz pérolas, mas não é toda a ostra que faz pérola, só a ostra que sofre. Por quê? Porque a ostra, para produzir a pérola, tem de ter um grão de areia, tem de ter alguma coisa que a irrite, e ela vai produzir a pérola para deixar de sofrer, para que aquele ponto agudo, cortante, seja envolvido por uma coisa lisinha, que é a pérola. Em muitas das minhas histórias, eu fui a ostra que produziu a pérola, que eu tinha um grão de areia que me cortava. Eu me lembro de um dia, 6 horas da manhã, minha filha de 3 anos de idade, eu dormindo, ela chegou no meu quarto, me acordou, eu dormindo ainda, olhei para ela: o que é, Raquel? Ela disse: papai, quando você morrer, você vai sentir saudade? Ai, doeu demais, que pergunta, que grão de areia terrível, pontudo. Pai, quando você morrer, você vai sentir saudade. Eu não sabia o que dizer para ela e nunca imaginei que uma criança de 3 anos fosse dizer uma coisa assim. Eu fiquei mudo. Ela disse: não chora não, que eu vou te abraçar. Aí eu tive que escrever uma história. É recente esse livro? Não, acho que faz uns 2 anos por aí que foi lançado. Mas tem na internet, eu acho. E o filme já foi lançado? Já foi. O que isso tem a ver com a fala do Cortella? Um é psicanalista, o outro é filósofo. E com a janela de Urraca também. A evolução, né? Enfim,
situações que a gente vai passando, assim, até trabalhando aquelas 4 áreas, né? Que eu acho que é o mais importante nisso ali. Pelo menos no exemplo que ele citou ali da filha também, né? Nos momentos que ele passou, teve um maior sofrimento, que ele produziu as coisas mais legais. Então, talvez foi um jeito dele, posição dele, até de emoção, enfim. Não sei se eu fui muito assertivo nessa coisa. É a dimensão humana. Falo para quem faz coaching, inevitavelmente, é perda. É que aquele grão de areia nos irritou tanto que a gente teve a coragem de se autoconhecer. Coaching é terapêutico. É a dimensão da coragem, da gente olhar para coisas que tradicionalmente a gente não olhava. Então, a dor que ele sentiu quando a filha pergunta: quando você morrer, você vai sentir saudades? Ele foi para a concretude de que a finitude da vida existia. Talvez pela primeira vez. É diferente da gente compreender que vai morrer. É muito diferente quando um filho pergunta: e quando você morrer? Né? É outra dimensão, é outra pegada. Então, quando a gente está fazendo um processo de coaching ou iniciou, ele não tem mais fim. Perceberam? Porque, como a pérola, a gente está constantemente o quê? Colocando uma camada sobreposta a outra camada. A outra camada de autoconhecimento. E aí é que está a beleza. Até o ponto da gente não se lembrar que o que originou aquilo lá foi um grão de areia. Na dimensão da plenitude, juntando com Cortella, que é a abundância da vida. Para ela ser vivida de maneira intensa, próspera, dentro dos meus limites. A única coisa que impede qualquer ser humano de evoluir, de avançar, de superar, é o próprio indivíduo. Não tem nenhuma justificativa externa, por mais dramática que possa ser a história. É uma questão de escolha. Evento mais resultado igual a resposta. Está lá. Na hora que a gente vai para essa dimensão de que não é o evento, e sim a minha resposta interna, que são os meus sentimentos, a maneira que a gente percebe, eu me abro para o mundo. Me abro para o mundo como? Pedindo feedback. Porque só assim eu vou começar a enxergar coisas que eu não enxergava antes. Alguma dúvida? Se não tem dúvidas, está na hora de encerrar, né, Juliana? 15 para as 9. 15 para as 9, olha só. Eu falei em gestão do tempo na outra monitoria, né? Então eu estou de parabéns. Então não estou. Alto Loveberg. Então, pessoal, eu quero agradecer a presença de vocês nessa noite um pouco fria. Não é tão congelante como estavam nas outras da semana passada. Mas é uma noite fria e vocês vieram. É essa construção individual da busca, do aprimoramento. Já não somos mais os que entraram por aquela porta. Já somos mais. Então eu quero agradecer a presença de vocês, a disponibilidade, a tolerância de vocês, a curiosidade que vieram aqui e também o pessoal que vai assistir essa monitoria gravada eternamente. Eu passarei e ela não passará. Obrigado. E mais uma vez agradecendo a oportunidade que a Vanessa, o Juliano e toda a equipe